seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Debaixo de tuas asas sinto proteção. Aleluia, proteção. Meus pensamentos conhecem de longe todo o coração. Sem palavras sabe todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Declara: Deus, Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, com amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo. Esse é meu Deus, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim. Comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Me guiará. É verdade, Pai. Somente Me a tua mão. guiará. A tua mão Me guiará. A graça e a paz, queridos. Como é que nós estamos? O nosso coração ainda arde, né? Ainda queima as palavras que Jesus falou aos nossos corações durante a ceia. Eu falo por mim. Eu não sei você. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, porque você não assistiu a ceia já está disponível, tá bom? No nosso canal. E quando terminar esse momento aqui, você pode voltar lá, retornar e assistir a ceia outra vez. Você que não viu, vai assistir pela primeira vez.
Vamos fazer uma canção que chama-se Escute ao Senhor. Esse foi um presente lindo que eu ganhei nesse período de quarentena, que Jesus derramou ao meu coração e eu compartilhei com a banda e com o conjunto, e hoje com a igreja, e a gente vai cantar juntos a uma só voz. Vamos lá, escute ao Senhor. Sei que o medo e o pavor estão ao teu lado, tentando te aconselhar. Mas escute ao Senhor, entregue pra Ele as tuas aflições. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para as vossas almas. Todos juntos, vamos lá, meu jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Meu filho, não temas, eu estou contigo. Você já venceu. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Meu filho, não temas, eu estou contigo. Maravilha, glória a Deus. Você já venceu. Sei que o medo e o pavor estão ao teu lado, tentando te aconselhar. Mas escute ao Senhor, entregue pra Ele as tuas aflições. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para as vossas almas. Agora sim, vamos crescer, vamos crescer. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Meu filho, não temas, eu estou contigo. Você já venceu, declara. Você já venceu. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Meu filho, não temas, eu estou contigo. Você já venceu. Graça e paz, queridos, boa noite mais uma vez. É bom estar com você nesse domingo que começou logo cedo com a ceia do Senhor, e estamos aqui juntos. Que Deus traga para você continue esse renovo na sua vida, no seu coração, na sua família, aí na sua casa. Eu tenho um recado para você, antes de nós passarmos para o momento de generosidade e o momento 2:42, eu queria que você prestasse atenção. Depois nós vamos estar... Esse aviso já foi colocado aí para as redes dos pequenos grupos, e eu queria, como uma palavra bem pastoral em relação a quietar seu coração e falar de algumas informações importantes diante do momento que nós estamos passando. Nós contamos com o seu apoio e a sua oração para esse momento que nós estamos nos organizando para a volta do culto presencial, dos cultos presenciais. Queremos dizer para você que, assim como foi difícil nós nos adaptarmos e lidarmos com toda uma estrutura para começarmos um culto online, programação online e tudo isso que nós estamos fazendo, houve toda uma adaptação. Se você for assistir no YouTube as primeiras transmissões e for assistir agora, você vai ver assim um pulo, uma diferença muito grande. A equipe tentou e tem tentado trazer aperfeiçoamento em relação a tudo isso. Assim também está sendo difícil
a gente retornar aos nossos cultos presenciais. Não é tão fácil assim. Por quê? Porque agora exige de nós uma nova estrutura. Nós precisamos ter uma estrutura toda especial e eu quero que você preste atenção exatamente nisso para organizar a nossa volta. Estamos organizando a nossa volta. Queremos dizer para você que estamos organizando a nossa volta e precisamos da sua ajuda. Algumas coisas que nós temos para passar para você é o seguinte: o conserto do telhado e da frente do nosso prédio aqui, que temos tido um problema com o gesso, com o teto. Queremos dizer para você que já existe um orçamento para isso, já existe, graças a Deus, o dinheiro, as finanças para isso, já existem as pessoas para fazer o serviço, e se Deus quiser, amanhã estaremos começando esse serviço, e é um serviço que não vai demorar tanto, tá ok? Nós temos também, pelo fato do prédio ter parado durante esses 6 meses, nós temos algumas paredes bastante sujas, e nós queremos também estar fazendo essa pintura do prédio antes do nosso retorno. E quero dizer para você que já existe orçamento, também já existe o dinheiro para isso, e já existem as pessoas que estão se mobilizando para essa pintura, e irá começar também essa semana. Uma terceira coisa que eu quero que vocês saibam é que a organização para as gravações dos cultos que serão simultâneos. Então nós precisamos continuar online, tanto presencial quanto online. E para isso também precisamos de uma organização em relação a isso. E aqui a gente quer que você ore por isso, porque tem um grupo muito grande que, voltando, esse grupo não pode estar aqui com a gente. Então, nós temos hoje a volta com 30%, mas 70% ficaria em casa. E aí a gente precisa continuar com toda a transmissão online e nós não podemos fazer do jeito que temos feito aqui, dessa maneira. Precisamos ter toda a estrutura e está se trabalhando para isso. Existe um orçamento para compra de material, algumas coisas já foram compradas, mas outras coisas precisam ainda serem compradas. Então precisamos da sua ajuda e em oração para que isso seja efetuado o mais rápido possível. Estamos dando passos para isso e louvamos a Deus pela equipe que tem trabalhado. Precisamos de mais pessoas. Voltando um culto presencial, nós vamos precisar de mais pessoas na área de recepção, na área de multimídia, e a gente conta com aqueles que têm condições. Por favor, procure aí o Romildo nessa área, e Romildo, o Alexandre e o Pedro, que está trabalhando nessa área de multimídia, eles precisam também da sua ajuda. E também uma outra coisa que equipamentos, precisamos de equipamentos exigidos pela OMS, que é álcool 70, todos nós sabemos disso, aparelho para aferir a temperatura e também higienização de todas as áreas onde nós vamos estar utilizando. Então nós precisamos disso. Isso vai exigir de nós também não só um posicionamento, um alerta em relação a isso. Algumas pessoas têm dito para mim: não, mas a igreja tal estão voltando e já voltaram, estão fazendo culto, mas algumas não estão se cuidando em relação a isso. Outras, graças a Deus, estão se cuidando, mas eu sei de algumas igrejas que inclusive voltaram e tiveram que fechar suas portas, e nós não queremos passar por esse vexame. Uma última coisa que eu quero passar para vocês é um mutirão que nós precisamos fazer de limpeza e prédio. Então será comunicado o dia desse mutirão. Obviamente a gente vai estar comunicando isso, e que com certeza vai ser um dia muito legal, muito gostoso, e a gente vai estar trabalhando nessa possibilidade. Então, logo, logo estaremos de volta ao nosso culto presencial. Ore por isso, mande o seu recadinho de apoio para as pessoas que estão trabalhando em relação a isso. Nós temos buscado, seja fiel na sua parte, para que nós possamos estar, de fato, voltando o mais rápido possível. Tá bem? Então, fica o recado aí dos seus pastores em relação a isso aí. Eu queria passar para você esse momento de generosidade que nós temos trazido para a igreja, e para mim é um momento muito especial, porque traz para nós não uma exigência, não uma cultura de lei, mas algo que nós queremos trazer para o coração da igreja, é que o nosso compromisso ele tem que ser generoso, ele tem que ser voluntário, ele tem que ser participativo, ele tem que ser voltado para
para uma gratidão no coração daquilo que Deus já tem nos dado. Então, nós queremos que você, que a Igreja Oásis, vocês que estão nos escutando, nos assistindo, que você seja generoso e nos ajude a mantermos e continuarmos firmes naquilo que temos para fazer. Generosidade é uma questão de lealdade ao Senhor. Ser generoso é uma questão de lealdade ao Senhor. Não é uma questão de barganha, não é uma questão de troca, não é uma questão de dar para receber, é uma questão de lealdade. Eu sou leal, por isso que eu sou generoso. Eu sou generoso por ser leal a Deus, aquilo que Ele tem me dado. Um texto que eu queria compartilhar com você e ler para você é 1 Coríntios 11, versículo 58. Meus amados, Paulo diz, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será em vão, inútil. Recadinho de Paulo, depois de Paulo ter falado da lealdade, depois de Paulo ter falado dessa lealdade na tribulação, depois de Paulo ter falado dessa lealdade na própria contribuição aos irmãos, de maneira financeira, é o que ele vai tratar no capítulo 9, no capítulo 10. E aí também Paulo está falando na oração e da honestidade. Então Paulo fala de lealdade, Paulo fala de oração e Paulo fala de hospitalidade. Que sejamos generosos naquilo que vem às nossas mãos, generosos naquilo que temos, sabendo que tudo que temos vem do Senhor e Deus quer utilizar todas as coisas que nós temos. Deus quer utilizar as nossas profissões, Deus quer utilizar os nossos bens, Deus quer utilizar a nossa família, Deus quer utilizar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades para a glória dele. Então seja fiel, querido. Nós temos muito caminho pela frente, nós temos muitas coisas para fazer. Com esse retorno para os cultos presenciais, nós vamos precisar do que o financeiro esteja bem, e a gente conta com a sua colaboração, e já agradecendo pelo que você tem feito durante todos esses 6 meses. Graças a Deus, a nossa igreja tem continuado firme e sem dever nada, mas estamos sempre trabalhando no limite e precisamos da sua ajuda, porque nós vamos ter gastos extras para o nosso retorno aqui no culto presencial. Amém? Momento 2:42, eu trago alguns motivos que você vai estar vendo aí, e nós queremos orar pelas nossas eleições. Nós vamos ter eleições aí para prefeitos e vereadores, 2 funções extremamente importantes para a nossa cidade do Recife, para o nosso estado, e nós queremos que você tenha muita consciência, cuidado com os candidatos, saiba fazer uma boa leitura quem serão os candidatos que vão estar assumindo esse posto da prefeitura da nossa querida cidade. É muito importante, porque essa pessoa vai lidar com um momento muito especial, que é um momento pós-pandemia, é um momento de muita necessidade, um momento de muita limitação, e nós queremos pedir a sua ajuda. E os vereadores, que são que são exatamente as pessoas que vão estar trabalhando em todos os recursos, aquilo que vem no caixa do nosso estado, da nossa cidade e do nosso país. Então, por favor, orem a esse respeito, para que Deus nos dê sensatez, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que a gente possa estar voltando naquelas pessoas que a gente pensa e pelo menos confia que irá fazer um bom trabalho. Nós queremos que você ore também pelo preparo da IBO, já falamos sobre isso, o preparo desses cultos presenciais. Então, por tudo aquilo que eu falei, então esteja orando por isso. Nós vamos estar orando nesse momento por essas coisas, e eu queria que vocês pudessem estar orando. Quando alguém chegar para você e perguntar por que nós não voltamos ainda, você diz: porque nós estamos nos preparando para o retorno, e queremos nos preparar com cautela, com muita inteligência, e dizendo para você que não é fácil, mas que você pode nos ajudar em oração, em contribuição, e nos dando também o seu apoio de forma em todos os sentidos. Um outro motivo de oração é pela renovação de Deus na vida
dos cristãos. Nós temos percebido isso não é só na nossa igreja, nós percebemos nas igrejas que temos tido contato, nós percebemos no Brasil de uma forma geral, nós percebemos no mundo de uma forma geral, que as igrejas, muitas delas têm passado, os cristãos, na verdade, têm passado por um momento de esfriamento. É bíblico sim. Jesus diz que por aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. Amor de quem? Amor de quem está na igreja. E essa iniquidade, ela leva à apostasia. Comentamos sobre isso hoje de manhã, de uma forma muito geral, mas a apostasia. A iniquidade, ela leva à apostasia. A apostasia é quando nós passamos a ter uma frieza total da nossa fé. A apostasia é quando começamos a rejeitar a orientação e a obediência a Deus. A apostasia é quando começamos a rejeitar a orientação de Deus, e é quando começamos a rejeitar aquilo que vem de Deus, a igreja, a sua palavra, e aí então entra a apostasia, e aí é fácil as pessoas abandonar Jesus e abandonar a sua fé. Nós temos passado por isso, e junto com isso vem o ceticismo, que é exatamente a distância da fé e o abandono da fé e a descrença em Jesus. E por fim, nós queremos estar orando e colocando a família do Márcio, ou do Márcio que partiu, do Fábio, que o irmão dele, a Thaís, todos os seus familiares, seu pai. É um momento de tristeza, né? E nós queremos estar colocando essa família diante do Senhor, para que Deus possa estar dando segurança, conforto para o coração da família que sofre pela partida do Márcio, e que Deus possa estar trazendo todo o consolo para essa família nesse momento. Vamos orar, queridos, agradecendo ao Papai do Céu e colocando esses pedidos que nós falamos aqui para vocês. Pai, nós queremos colocar essas coisas que nos desafiam, essas necessidades, ó Deus, que nós temos, e nós pedimos que o Senhor traga consolo, conforto, que o Senhor nos dê orientação, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos mostre cada vez mais a Tua boa e agradável presença na nossa vida, em todas essas nossas necessidades. Queremos colocá-las diante do Senhor. Pedir que o Senhor traga para nós todo o senso de responsabilidade, de comprometimento com a Tua igreja, com a Tua causa, com a Tua obra. E como disse o apóstolo Paulo, sabendo que o nosso trabalho não é inútil, não é em vão. É um trabalho que perdura, um trabalho que tem impacto na eternidade. E nós queremos pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas e colocando cada um desses pedidos diante do Senhor, para a glória do Senhor é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Lembrei. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Agora sim, só as mulheres, tá bom? Senhor, onde vocês com ela? Ajuda, que desejo, as mulheres. Te desejo Indo. mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Agrada ele. Outro bem não possuo além de ti. Família. Senhor, Vamos. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. do coração. O
meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. E nisso, os homens, só os homens comigo, eu te quero. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. Graça e paz, meu querido, minha querida, onde é que você esteja, tanto aqui no bairro da Iputinga, como em alguma região de Recife, outros estados, outros países, que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma bem especial. E estamos felizes por podermos cultuar o Senhor, mesmo de forma online, entendendo que a igreja, o culto acontece aí, onde você está, dentro do seu coração, em comunhão com as pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, comprometidos com aquele que nos fortalece, nós podemos mais. Esse é o tema desse ano de 2020. E por tudo que vem acontecendo, acho que esse tema ele veio a calhar. Estamos falando sobre isso. Eu queria citar para vocês alguns títulos de alguns filmes. Avatar, Larox, Em Busca da Trúfula Perdida, O Rei Leão, Os 100 Florestas, Eu Sou a Lenda, O Dia em que a Terra Parou, Mad Max, Interestelar, O Dia Depois do Amanhã, 2012, O Sal da Terra, Home, Virunga, Xingu, Expresso do Amanhã, A Última Hora. Eu poderia falar aqui o nome de vários e vários filmes e documentários. Porque eu gosto muito de filme, é um dos hobbies. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu quero relaxar é assistir filme. Mas pense em uma coisa comigo. O que esses filmes que eu acabei de falar têm em comum? O que esses filmes têm a ver com o tema deste mês? O que esse filme tem a ver com a mensagem de hoje, desse domingo? O que esses filmes têm a ver com a realidade do nosso país, do nosso planeta, de forma geral? Se você é amante de filmes, se você já assistiu esses filmes, você vai perceber que o que esses filmes têm em comum é o fato de que nós, infelizmente, não estamos cuidando bem do que é nosso. Estamos sendo negligentes. Estamos sendo irresponsáveis com aquilo que Deus nos deu para nós cuidarmos.
E hoje, queridos, nós iniciamos uma nova série, desde a ceia de manhã, uma ceia abençoadora, onde Bona falou sobre a unidade da igreja. Podemos cuidar mais da unidade da igreja. E a gente começa a nova série. E essa nova série do mês de outubro é Posso Cuidar Mais. Você pode cuidar mais de tudo que Deus tem te dado. E essa série, ela visa trazer o zelo, trazer a mordomia, trazer o cuidado das coisas que Deus tem trazido para nós, tem nos dado para nós cuidarmos. E de uma forma bem específica, nessa noite eu gostaria de falar sobre cuidando de nosso jardim. É por isso que eu vim com essa camisa, né, simbolizando um jardim. O texto base é um texto muito simples. Se encontra lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. É um texto que foi escrito num período de perfeição, num período sem pecado. E o texto de Gênesis 2, capítulo 15, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aí, do lado aqui, no slide, diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Queridos, olha, preste atenção nesse versículo. Nesse versículo existem alguns princípios que estão implícitos, outros princípios que estão explícitos, porém são princípios muito simples, muito óbvios de compreendermos, de praticarmos, só que nós complicamos tudo. Eu queria compartilhar pelo menos aqui 3 princípios fundamentares, elementares, que falam um pouco sobre a questão do cuidado e da mordomia. Então, o primeiro princípio, e eu destrincho o texto em 3 partes, é o princípio da propriedade. E esse princípio eu extraio do início do versículo, quando o autor, que segundo a tradição judaica foi Moisés, ele começa dizendo: o Senhor Deus. O Senhor Deus. Irmãos, preste atenção. O autor que escreveu isso, ele poderia ter simplesmente ter dito Deus. É isso. Deus colocou o homem no jardim, mas ele começa falando o Senhor Deus. Mas ele poderia ter falado Deus. Porque o próprio nome Deus, Elohim no hebraico, sugere que ele é o ser supremo, ele é o criador de todas as coisas. Paulo vai dizer lá em Atos que nele tudo vive, tudo se mexe, tudo se move, tudo subsiste. Então Deus, ele é o criador, e não só criador, mas Deus também é mantenedor do universo, das galáxias, de cada micro-organismo, de cada partícula. Deus, ele é criador e mantenedor do planeta Terra, e Deus também é criador, de uma forma bem específica, do jardim do Éden. Inclusive, outros versículos na Bíblia não vai chamar jardim do Éden, mas vai chamar jardim de Deus. Porém, perceba que o autor faz questão de dizer que ele não é só o criador, mas ele é o Adonai, ele é o Senhor, ele é o dono desse jardim, ele é o proprietário desse local. E como dono, a propriedade é dele, foi criada por ele, para a sua glória. Independente dos percalços que vão acontecer lá na frente, no capítulo 3, que é a chegada do pecado, independente disso, tudo ainda continua pertencendo a ele. Tudo continua pertencendo ao dono, tudo continua pertencendo a Deus. Se você pegar um carro emprestado de alguém, e sem querer você arranhou esse carro, o fato de você ter arranhado o carro não significa que esse carro agora não pertence mais ao dono. Claro que pertence ao dono, você tem que entregar o carro ao dono. Independente se está arranhado ou não, obviamente você tem que consertar o prejuízo, mas continua sendo um dono. Mas quando a gente percebe a questão do Éden,
a questão da criação, o que vamos ver nas práticas humanas é que Deus não é dono de nada. Deus pode até ser o Criador, mas Deus perdeu faz tempo, perdeu o Playboy. Deus perdeu faz tempo tudo o que Ele fez quando nós ousamos erguer nossas mãos e tomar e comer aquilo que era exclusivamente dele. Adão e Eva fizeram isso no Jardim do Éden, mas nós continuamos fazendo isso todos os dias de geração em geração. Na verdade, como é que uma coisa pertence a alguém se esse alguém nem existe? Na verdade, Deus é uma invenção, é uma ilusão de mentes infantis, imaturas e religiosas. E se Deus não existe, logo, o que está nas minhas mãos, o que está à minha volta, pertence a mim. E eu uso do jeito que eu quero, para o meu bel prazer. Eu posso derrubar, eu posso queimar, eu posso sujar, porque pertence a mim. Mas em relação a esse princípio, o princípio da propriedade, o Senhor Deus, eu concluo essa parte perguntando para mim e para você: quem é o Senhor Deus para você? Porque a resposta para essa pergunta, a forma como nós entendemos o Senhor Deus, a forma como nós percebemos o Senhor Deus, a forma como nós nos relacionamos com o Senhor Deus vai determinar a forma como nós vamos lidar com as coisas que é de Deus, com a criação de Deus. E é muito importante a gente responder essa pergunta. Primeiro princípio, o princípio da propriedade. O segundo princípio é o princípio da habitabilidade. O princípio da habitabilidade. E a gente vê isso na parte do versículo, quando o autor diz: colocou, o Senhor Deus, colocou o homem no jardim do Éden. Irmãos e irmãs, Deus colocou o homem num jardim. E junto com o homem, Deus também colocou dentro desse homem todas as habilidades, todas as capacidades específicas, para que este homem, quando eu falo homem aqui, eu falo o genérico, humanidade, para que esse homem vivesse e habitasse nesse jardim, de forma que este homem sentisse prazer no jardim e prazer no dono do jardim. É tanto que um dos significados da palavra Éden no hebraico é prazer, o jardim do prazer, um lugar de satisfação, um lugar de alegria, um lugar de gozo, um lugar de contentamento. Agora imagina, queridos, imagina Adão, Eva e seus filhos, depois de um dia intenso de desfrutar do jardim, dormir de noite, já suspirando pelo amanhecer. Agora imagina a família de Adão e Eva se acordando com os sons dos pássaros, com o barulho dos ribeiros, dos rios, com o aroma suave das flores e dos frutos maduros. Imagina que cena belíssima. E isso só pôde acontecer porque Deus colocou o homem e a mulher para habitarem num jardim perfeito. Mas por conta da nossa ambição, por conta da nossa busca de poder, de querer estar no lugar de Deus, nós preferimos morar em cidades, preferimos morar no asfalto, preferimos morar em prédios, em casas feitas de ferro, de tijolo e de cimento. Preferimos morar em lugares que, por conta do nosso descuidado todos os dias, nós tomamos remédio para dormir, relutamos para não acordar mais, e quando acordamos, acordamos com os barulhos dos carros, das motos, com o aroma do dióxido de carbono,
com os gritos dos vizinhos brigando uns com os outros, e acordamos com um cheiro da desistência da vida, porque nós criamos um ambiente de prazer, e nesse ambiente de prazer, eu não tenho mais vontade de viver. Esse é o quadro que nós criamos com o jardim que Deus nos deu, com a criação que Deus nos deu. E quando eu falo nós, queridos, não é que eu estou dizendo que você faz isso, mas de forma geral, a humanidade está caminhando exatamente para isso. De forma geral, muitos têm desistido da sua própria vida porque estão muito distantes da realidade do jardim. E da mesma forma como eu concluí o primeiro princípio com a pergunta, quem é o Senhor Deus para você, eu concluo também esse segundo ponto, esse segundo princípio, o princípio da habitabilidade, fazendo também uma pergunta: onde é que Deus te colocou? Onde é que Deus te colocou? Você precisa refletir nisso. Precisa refletir nisso. Terceiro e último princípio é o princípio da finalidade. O versículo termina, o autor falando que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esse para define a questão do propósito, da missionalidade, da finalidade. Aqui entra um princípio muito especial, que com o passar do tempo tornou-se um princípio da mordomia. E no contexto da polis, no contexto da cidade, no contexto urbano, o princípio da mordomia é um princípio bíblico, é um princípio importante. Mas pensa comigo, no início, assim como Jesus repetia várias vezes, olha, no princípio não foi assim. No início de tudo, a ideia era o princípio da jardinagem, o princípio do jardineiro. Assim como Deus não criou cidades, mas jardins, no princípio, Deus não criou empresários, Deus não criou pastor, Deus criou jardineiros. A primeira profissão, e talvez uma das profissões mais belas, porém tão desprezada por nós, seja a profissão do jardineiro. O versículo é muito claro. Deus deu um jardim para o homem, o quê? Cuidar e cultivar. Cuidar e cultivar. Queridos, tem alguma coisa mais linda do que um jardim bem cuidado? Fala sério, eu amo jardim. Tem coisa mais linda do que um jardim bem conservado? Eu encorajo você a tirar um dia nessa semana e visitar algum jardim na sua cidade. Contemplar o Senhor Criador nesse jardim. Aqui em Recife mesmo nós temos jardim botânico, que é de graça a entrada, e você pode desfrutar lá de um ambiente fantástico. Deus nos criou para sermos jardineiros. E isso é fantástico, isso é lindo, queridos. Quantos de nós, nos nossos afazeres, nas nossas profissões, no nosso corre-corre, fazemos questão de cultivar alguma planta em casa? Não é verdade? Quem tem quintal, melhor ainda, porque cultiva árvores, cultiva pomares, cuida de animais. Eu mesmo sofro porque eu não tenho quintal na minha casa. Mesmo assim, eu ainda cuido e cultivo algumas plantas. Marceloá, algumas plantas. Um dia desses eu desfrutei de um lindo girassol que nasceu lá. Essa semana eu fui para a casa de Valdemir Iracema e eu fico fascinado com aquele quintal, com o jardim que Valdemir Iracema cultivam lá. Ver aquelas flores, aqueles frutos, ver os saguins se relacionando com a gente. Fantástico. Na casa de Bona também, se você for lá, você vai ver como ele conserva um jardim, um pomar, de forma que ele usufrui todos os dias dos frutos. Gi Cris tem compartilhado aí no Face o seu pomar, o seu jardim, incentivando a gente a fazer isso. Marquinho e André também colocaram foto. Quem sabe aí você, durante essa semana, compartilha no Face, no grupo da EBO,
o teu pequeno jardim, o teu pequeno pomar, motiva a gente a isso. Agora perceba uma coisa, você já parou para pensar que esse desejo de conservar uma planta, um pequeno jardim em nossa casa, talvez seja um reflexo da nossa identidade jardinária, que foi corrompida pelo pecado, mas que ainda existe resquício, ainda existe sombras dentro de nós do jardim. Será que não é isso? Mas, gente, uma pergunta. Por que Deus nos colocou num jardim? E por que Deus nos comissionou como jardineiros? Eu parei para pensar essa semana. E talvez uma das explicações seja para nós aprendermos alguns princípios. Sobretudo, os princípios da mordomia e do cuidado. Por exemplo, o que é que um jardineiro nos ensina? O jardineiro nos ensina que devemos cuidar da melhor forma daquilo que é do outro. Porque o jardineiro cuida do jardim de alguém. E ele cuida da melhor forma possível. O jardineiro, ele é paciente. O jardineiro, ele trabalha com ferramentas delicadas. O jardineiro, ele protege aquele ambiente contra os predadores. O jardineiro, ele é alguém que é humilde, porque tem que ir para o chão, tem que pegar na terra, tem que pegar esterco, humildade. O jardineiro, ele é uma pessoa esperançosa, ele trabalha com fé, porque ele planta e acredita que aquilo vai brotar, que aquilo vai frutificar. O jardineiro tem algo que muitos de nós não temos, uma vida simples. O jardineiro sabe o momento certo da poda, sabedoria. O jardineiro desfruta do seu trabalho. E talvez você esteja pensando, mas Genilson, aonde eu trabalho não tem condições de fazer isso, mas você pode pegar os princípios desse jardineiro e implementar, quer seja onde for, na tua empresa, na tua escola. Você pode vivenciar os princípios do jardineiro lá. E o que é que um jardim nos ensina, irmãos? Quando a gente olha para um jardim, o jardim nos mostra e nos reflete a beleza do Criador. Não tem como aquilo surgir do nada. O jardim nos mostra que a beleza reside no conjunto, na comunidade. Você já viu um jardim de uma flor só? Não existe. O próprio nome jardim diz que são várias flores, várias plantas, várias árvores ao mesmo tempo. No jardim, o jardim nos ensina que a essência ela é comunitária. Porque o jardim, uma planta pensa na outra. É tanto que eu ouvi essa semana num canal que eu tenho de jardineiro, que se você plantar um único pé de maracujá, esse pé de maracujá vai crescer, vai dar flores, mas ele não vai dar maracujá. Sabe por quê? Porque você precisa plantar pelo menos 2 pés de maracujás para que, quando eles deem flores, as abelhas possam pegar os pólens de um para o outro e fazer o cruzamento e assim darem o fruto. A essência é comunitária. Outra coisa que a gente aprende no jardim é que no jardim existe uma harmonia e partilha de recursos. Ao mesmo tempo que a abelha pega o pólen e leva, a flor fornece o néctar para a abelha e etc, etc. No jardim existe um desenvolvimento sustentável. No jardim a gente vai ver que ali prover necessidade e sobrevivência para outros seres, outras coisas, outras questões. Mas, irmãos, como eu já falei, eu quero repetir. Infelizmente, a queda veio, o pecado veio e nos afastou do jardim. Passamos a morar em cidades, ao invés de jardins. Passamos a ser predadores, ao invés de jardineiros. Passamos a destruir e acabar com aquilo que é do outro.
Gênesis capítulo 3, versículo 6, mostra exatamente o início, onde tudo foi invertido na raça humana, e dali a natureza, a criação, o jardim passou a sofrer por conta do nosso pecado. O pecado, queridos, afetou gravemente a criação. Mas pensa numa coisa. Foi num outro jardim, num segundo jardim. Existe um jardim no início da Bíblia, e existe um jardim no meio da Bíblia. E nesse segundo jardim foi ali que Jesus assumiu compromisso definitivo de redimir e de restaurar todas as coisas novamente para a glória de Deus. Aleluias! Até que iremos novamente chegar a um terceiro jardim. Olha, a Bíblia, a história da Bíblia vai contar que existem 3 jardins especiais: o jardim no início, o jardim do Éden, o jardim no meio, o jardim de Getsemane e o jardim do qual nós vamos chegar. O terceiro jardim, que também é conhecido como uma cidade-jardim ao mesmo tempo, onde tudo fluirá em perfeita harmonia, e ali nós seremos então jardineiros de Deus para toda a eternidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 2, vai dizer que nessa cidade-jardim existem ribeiros e rios, e na beira desses rios existe uma árvore da qual as suas folhas servem para a cura das nações. As folhas dessa árvore está curando nesse momento o nosso querido irmão Márcio, que partiu essa semana. Eu quero concluir, queridos, essa mensagem. E eu quero concluir trazendo algumas implicações, algumas reflexões, mas também eu quero concluir trazendo uma relação para esse texto de Gênesis com outro texto muito importante do Novo Testamento. Eu quero concluir dizendo que Deus ainda tem nos dado o jardim para nós cuidarmos. Nós ainda temos a incumbência de cuidar e cultivar de tudo aquilo que vem em nossas mãos, que está ao nosso redor. Então, a minha pergunta muito importante para você é: qual é o seu jardim? Qual é o seu jardim? Como se chamam as flores que Deus colocou em suas mãos para você cuidar? Qual é o seu jardim? Quais as suas flores? Está aqui um quadro representando. O que você tem plantado nesses jardins? Nesse jardim. Deixa eu te ajudar a pensar um pouco sobre isso. De forma geral, toda a criação de Deus, fauna, flora, estão sob nossa responsabilidade de cuidado e de cultivo. Meu querido, o que acontece lá na Amazônia? Cada árvore que é derrubada, cada árvore centenária, até às vezes mais, derrubada em poucos minutos. O que acontece lá? O que acontece lá no Pantanal, naqueles incêndios inconsequentes, onde vários seres são mortos. O que acontece em outros países, o que acontece no nosso bairro, nos rios, nas nossas praças. É responsabilidade nossa. São jardins que Deus nos deu para cuidar. Romanos capítulo 8, versículo 19 até o 22, vai dizer que a criação de Deus, ela geme de dores até ver os filhos de Deus assumirem seus papéis de verdadeiros jardineiros. A criação está gemendo, esperando que a gente de fato cuide e cultive dela como deveríamos cuidar e cultivar. E aí eu pergunto, como é que você lida com o meio, com o ambiente que você habita? Como é que você lida com o meio ambiente? Como é que você lida com o lixo? Como é que você lida com o consumo? Como é que você lida com os desperdícios?
Como é que você lida com a poluição dos rios, dos mares, do ar? Como é que você lida com os maus tratos de animais e os maus tratos com os seres humanos? Que tipo de consciência ecológica você tem? A consciência de um jardineiro ou a consciência de um predador, de um desmatador? Qual é o seu jardim? É uma pergunta que precisa ser respondida. Qual é o seu jardim? Não só respondida, mas também assumida. Deixa eu... nesse mês de outubro, nós vamos desafiar você a repensar como você tem cuidado não só do seu jardim, mas como você tem cuidado do outro. Como você tem cuidado de si mesmo. Como você tem cuidado daqueles que cuidam de você, por exemplo. Agora, deixe-me personificar mais essa pergunta. Eu perguntei, qual é o seu jardim? Agora eu quero perguntar, quem é o seu jardim? E eu quero te encorajar. Olha à sua volta. Onde você estiver agora. Tem várias flores em sua volta que Deus colocou no seu jardim para você cuidar e cultivar. Esposas, olhe para o seu marido. Ele é o jardim que Deus te deu para você cuidar. Talvez para você ele seja um cacto, mas mesmo um cacto ele pode florir. Mesmo um cacto pode ser bem cuidado e ser belo para a glória de Deus. Esposos, olhem para suas esposas. Eis aí um buquê de rosa que Deus te deu. Olha aí o teu jardim que Deus te deu para você cuidar. Jovens, adolescentes, seus corpos, sua sensualidade, sua sexualidade é um jardim que Deus te deu para você cuidar. Então não deixa qualquer pessoa entrar, invadir e usurpar, porque pertence a Deus. Você tem casa? Você tem um emprego? Você tem carro? Você tem salário? Você tem ministério? Você tem vizinhos? Você tem um bairro? Você tem uma rua? Nada disso é teu. O Senhor Deus te colocou no meio de tudo isso como um jardineiro para você cuidar e cultivar para a glória dele. Então, como é que você tem cuidado dessas coisas? Como é que o que você tem plantado nesse jardim que Deus te colocou, de forma que um dia, gente, isso é certo, um dia ele voltará. E Ele vai prestar conta de cada jardim que Ele nos deu para cuidarmos e cultivar. E sobre isso, eu concluo a minha mensagem lembrando de uma parábola do Novo Testamento, que é a parábola dos talentos. Mas eu poderia muito bem dizer que também poderia ser a parábola dos jardins. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, eu queria parafrasear essa parábola para você. Jesus vai dizer que o reino de Deus é semelhante ao Senhor, dono de vários jardins, que vai viajar. Esse Senhor chama seus servos e lhes confia seus jardins a seus servos. O primeiro servo recebeu 5 jardins para cuidar. O segundo servo recebeu 2 jardins para cuidar. E o terceiro recebeu apenas 1 jardim para cuidar. Cultivar. Depois de um bom tempo, quando o Senhor volta da viagem, Ele vai prestar conta com os seus jardineiros, com seus servos. O primeiro e o segundo cuidaram e cultivaram os jardins, de forma que multiplicaram seus jardins, cresceram os territórios dos jardins, entregaram de volta o jardim mais florido, mais robusto, com mais árvores, com mais frutos. Já o terceiro, ele esqueceu do jardim. Ele fechou o jardim com cercas, escondeu o jardim para ninguém entrar, para ninguém mexer, e nada fez.
E sabe o que foi que aconteceu? O jardim se deteriorou. Não foi regado, não foi adubado. As plantas secaram. E na prestação de contas, o Senhor dos Jardins, ele homenageou e laureou os 2 primeiros jardineiros por terem cuidado bem daquilo que estava nas suas mãos. Mas já o 3º jardineiro, ele foi repreendido e castigado por não ter sido um fiel e bom mordomo, um fiel e bom jardineiro. Como eu disse, eu gosto de assistir filmes. Eu gosto muito de filmes. E o filme mais esperado por mim, que ainda será um grande lançamento, é o filme que conta o momento onde eu vou entregar Eloá, a minha filha, a Deus, de forma valorizada, multiplicada, bem cuidada e cultivada para a glória dele. Neste filme eu também entrego a minha esposa Márcia, florida e valorizada, muito mais de quando eu encontrei há 17 anos atrás, de quando Deus a me deu há 17 anos atrás. Neste filme, o meu desejo é usar com uma consciência de um jardineiro a minha moto, o meu dinheiro, o meu salário, o meu ministério, a minha vocação, o meio ambiente que vivo, e depois de usar tudo isso, entregar de volta para o verdadeiro dono e ouvir da boca dele: parabéns, Genilson, você foi um jardineiro bom e fiel. Venha, entre no meu jardim e participe da alegria e do gozo, da satisfação do seu Senhor, porque o meu jardim é o jardim do prazer eterno. Esse é o filme que eu tanto espero. E esse filme é um desejo que se expressa em oração para mim e para toda a humanidade, em especial também para você, que faz parte dessa igreja, e para você que agora nos acompanha, cultuando o Senhor por meio da reflexão na palavra dele. Eu queria terminar dizendo que, comprometido com aquele que nos fortalece, nós podemos cuidar mais do nosso jardim. Vamos orar? Queria que você orasse junto comigo. Pai, muito obrigado, Deus, pelo jardim que o Senhor nos deu. Obrigado porque a gente olha em volta e a gente vê que nós somos agraciados e abençoados pelo Senhor com tantas coisas que às vezes a gente nem dá valor. Porém, Deus, a Tua palavra hoje nos orientou e nos lembrou que tudo isso, na verdade, não é nosso. Tudo isso foi delegado pelo Senhor a nós, para nós cuidarmos e cultivarmos. Assim como o Senhor fez com Adão e Eva naquele jardim do Senhor. Colocou o homem ali para cuidar e cultivar. Colocou o homem ali para desenvolver o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Mas infelizmente, Deus, nós erguemos nas nossas mãos, rebeldes, para pegar do fruto proibido. E arrancamos esse fruto, extraindo de algo que não era nosso. E até então, Deus, a humanidade vem fazendo isso, extraindo de forma predatória aquilo que pertence ao Senhor. E nós fazemos isso não só com a natureza, com o meio ambiente, mas nós fazemos isso com os nossos bens, nós fazemos isso com as pessoas, nós fazemos isso muitas vezes com nossos familiares. E nós queremos nos render diante do Senhor nesse momento de pedir perdão. Porque a gente não tem sido um bom jardineiro, Deus. Não temos cuidado e cultivado bem daquilo que é do Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz para nós a consciência do jardim. Traz para nós a sensibilidade de um jardineiro. De que esse prédio aqui, Deus, não é da igreja, é do Senhor. Precisamos cuidar bem dele. Que nossos filhos, nossos cônjuges, o nosso vizinho não é nosso, é do Senhor, precisamos cuidar bem dele. Ajuda a gente, Deus, a valorizar aquilo que o Senhor nos deu,
para que nós possamos voltar para o Senhor e te devolver como culto agradável a Ti. Deus, em nome de Jesus, a minha oração nesse momento é para que cada um que esteja nos ouvindo, que nessa semana, que ao decorrer da nossa vida, possamos olhar o mundo, possamos olhar o meio que vivemos, com o olhar do jardineiro de Deus, que nós precisamos regar, adubar, podar, cultivar da melhor forma, porque um dia o Senhor irá prestar conta de nós daquilo que temos feito. É essa a nossa oração, é essa a minha oração, que o Senhor possa trazer para nós essa reflexão e essa responsabilidade, assim como as outras mensagens que serão pregadas, que tem como foco a consciência do zelo e do cuidado. Podemos, Senhor, cuidar mais de tudo que nós temos. Por isso queremos nos comprometer com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar o Criador ver uma flor a brotar. Olha, 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 os lírios crescerão no campo. O Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Todos para nossa alegria. Para nossa alegria, mais uma vez, para nossa alegria, para nossa alegria, graça de os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar o Criador ver uma flor a brotar. Olhar, 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 os lírios crescerão no campo. O Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Para nossa alegria, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver.
estamos chegando ao fim, né? Mas o encontro, que hoje foi uma overdose, né? Que coisa boa. A gente já viveu isso pela manhã e agora essa palavra, vida do céu, que Genilson teve a boca aqui usada por Deus para estar nos entregando essa palavra. E a gente, nosso coração se aqueceu, pastor Genilson, parabéns pela palavra, você falou muito ao meu coração, fui muito edificado nessa noite. Deus abençoe. Mais uma canção chamada Todo Som, Banda Resgate. Espero que você possa entregar a Ele o seu louvor e a sua adoração. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, sonda o meu interior, me conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. E nem a seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. E aí, vamos lá, cantar, vamos bater palma, louva a Ele também com suas palmas, let's go! A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem glória. Uma vez. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu sou o som da sua voz, Ele me faz ver. Eu era cego, mas hoje eu posso ver Jesus Cristo. Milagre. Aquele que sonda o meu interior, que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. Verdade. E nem a seu próprio filho poupou em meu favor. E eu não quero mais sair desse universo de amor. Sim. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A sua voz, entrega pra Ele, vamos louvar. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Queridos, amanhã já é segunda-feira, tá certo? Deixe que a agenda ou o inimigo tire você do jardim, tá certo? Escolha a melhor fatia do bolo, escolha o melhor pedaço, escolha estar aos pés do Mestre. A semana inteira, uma vida de adoração. Tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.